Antes de tudo, Marcel, uma boa tarde para você. Boa tarde. Agradeço a participação, aceito o nosso convite e a ideia hoje é ter um papo bem solto aqui, Marcel. Então, quero deixar para você as primeiras palavras aí. Fique à vontade. Bem, primeiro, obrigado pelo convite, Dacha. É um prazer estar aqui novamente. Estive aqui já um tempinho atrás, acho que um papo de 3, 4 anos atrás, falando de um assunto que também estava bombando na época, que era o metaverso. Hoje a gente vai falar Aham. sobre inteligência artificial. E espero, fico à vontade aí também para tocar a conversa, como também vou ficar ligadinho aqui no chat para depois, no final, a gente ir respondendo as perguntas que surgirem. Todo mundo acho que conhece a FNQ. Para quem não conhece, um leve resumo: nós existimos há 35 anos, fomos criados na época, em 91, por 35 empresas brasileiras, multinacionais também, e com o intuito de criar uma entidade, né, com um foco, uma missão em produtividade e qualidade das empresas no Brasil. O Collor ia abrir o mercado. Então, nosso foco foi, então, preparar as empresas para isso. A gente criou um prêmio, o famoso Prêmio Nacional da Qualidade, e de lá para cá a gente sempre foi focando, né, se focando em qualidade, depois em gestão, né? E hoje temos um modelo de gestão, já na sua 22ª edição, que é uma ferramenta que nós usamos junto às empresas para avaliar o grau de maturidade em vários fundamentos estratégicos e depois orientar essas empresas para melhorias focadas em função desse diagnóstico, desse modelo. Então, eh, atuamos assim faz muito tempo, temos capacitação também, temos mentorias, então uma série de produtos e serviços. Quem tiver interessado, por favor, entre no nosso link, né, da FNQ. Bom, para começar, eu queria iniciar agradecendo o nosso patrocinador, a Micropower, e o apoio, né, do MS Competitivo, da OBQ, da Excelência Santa Catarina e da ABQ, todas as entidades ligadas ou à FNQ ou à qualidade. Bom, meu nome é Ronald Dausch, eu sou engenheiro de formação e atuei em várias empresas no grupo Siemens e outras entidades de inovação e gestão ao longo da minha carreira. Coordeno aqui a FNQ desde 2019. Bom, eu vou falar agora um pouco do Marcel, mas aí eu preciso pedir desculpas para você antes, que obviamente eu encurtei bastante, porque se eu não encurtasse, viu, Marcel, nós íamos consumir o tempo do webinar, mas eu vou mais ou menos passar rapidinho aqui, você me complemente depois, mas o Marcel tem mais de 20 anos, né, numa trajetória sempre na temática, né, de digital, né, de impacto digital. Ele falou faz pouco que outra vez esteve conosco no tema do metaverso. E a missão dele, né, como está escrito aqui, é arquitetar a transição de grandes corporações para o que se chama de empresa autônoma, que ele depois pode explicar um pouco para nós. Ele tem formação, né, em empreendedorismo e inovação, inclusive em Tel Aviv, na universidade, em gamificação, também no exterior, para a Universidade da Pensilvânia, Wharton Penn, e administração e marketing digital. E a experiência dele é muito grande, ele tem atuações no Itaú, no Ministério de Ciência e Tecnologia, na Croton, no Votorantim, no Instituto Brasileiro de Petróleo. Ele é sócio da Inovação Tech, né, que coordena aí desenvolvimento de ecossistemas, né, de realidade virtual, realidade aumentada e digital, Twin, e é um dos pioneiros na criação dos primeiros cursos de metaverso no Brasil. Hoje lidera a implementação da IA generativa customizada. Todos temas aí que ele pode nos explicar durante nossa conversa. Desenvolveu de LLMs privados para otimização de performance empresarial e tutoria inteligente em treinamentos corporativos. Atua também na Gent E-Commerce e tem várias frentes de atuação: consultoria estratégica de transformação digital, gamificação, roadmap de experiência imersiva, e é palestrante e coordenador de pós-graduação em transformação digital. Eu vou começar aqui com uma pergunta que nós, né, nem comentei com você, que talvez fizesse, mas é o seguinte: a gente sempre parte da IA, né? Como ela já existindo, ela existe, né? Mas, puxa, a IA é um perigo, vai tirar emprego, a gente não vai pensar mais, etc, etc. Mas eu não sei se todos, mas muitos não sabem, né?
como é que a IA chegou onde é que é? Mais do que como chegou, como é que se estrutura, né, uma IA, eu vou chamar assim, um modelo. Tem o ChatGPT, tem o Claude, tem outros, né? Então, assim, qual que é o processo, né? Primeiro, qual que é a estrutura técnica que uma IA tem que ter? A gente sabe falar a gente conhece data centers, né? Como é que é criado, como é que esse conhecimento ele é criado? Esse conhecimento, ele está num lugar fixo, ele é buscado, ou toda vez a IA procura em todos os sites possíveis, né? Como é que esse treinamento? Eu queria entender um pouco, né? Como é que, se eu entro no ChatGPT, o que que aconteceu tudo antes para ele estar disponível para a gente usar? Não sei se puder dar um resumo para nós, acho que para mim interessaria, para muitos acho que estão aqui também. Seria bacana da tua parte se pudesse falar um pouco sobre isso. Perfeito. Então, quando a gente pensa em IA, e uma IA, vamos dizer, confiável, né? Hoje a gente Uhum. tem esses nomes todos aí de mercado, a gente tem que começar a pensar num conceito muito básico, que são dados, e esses dados serem dados confiáveis, né? Então, assim, para uma IA existir, o alimento dela, né, são os dados. Então, assim, sem dados, você pode ter o melhor Hum, sistema do mundo, mas a IA não vai funcionar, porque ela entendi. nada mais do que uma IA faz com aquele sistema todo gigante que a gente vê dos data centers, todos estão fazendo ali, pensando, é otimizar os dados da melhor forma possível, baseado na pesquisa ali que a gente, Entendi. ser humano, tá buscando, né? Então, assim, para Aham, começar a conversa, a gente tem que pensar que a gente tem que pensar que tem que ter dados e dados bastante confiáveis, né? Então, ok. nesse caso, né, a gente vê que algumas IAs saem na frente, do destaque principalmente quando a gente fala de dados especificamente, demorou, não foi a primeira, mas depois veio com tudo, que é a IA do Gemini, do Google, né? Uhum. Ela acaba saindo na frente porque ela passou 25, 26 anos maturando tudo isso, né? Todo mundo já dava um Google, e Ah, é agora, verdade. com esse volume de dados que ela tem, ela consegue com certeza gerar dados mais precisos e corretos. Não quer dizer que as outras não tenham dados precisos e corretos, muito pelo contrário, né? Acabou de acontecer uma parceria bastante interessante, tem algumas operadoras agora dando IAs, né? Porque se você, por exemplo, você faz um plano de alguma operadora de telefone e ela te dá É, não sei quantos dias de IA ali pro, né? Porque todo mundo pode usar a aham. normal, mas a gente também pode, se você pagar por algum montante, você pode ter acesso à Pro. E uma coisa muito interessante que aconteceu essa semana, foi até bacana a gente ter esse encontro hoje, é que a Hum. Alexa, ela se, vou até falar baixo aqui, antes que ative a minha aqui, ela Vai começa, disparar alguma coisa. ela fez uma parceria, né, para ficar, vamos dizer, mais inteligente, né? Semana passada teve um evento grande em São Paulo falando sobre o Alexa Plus, que agora ela não é só uma Alexa que liga e desliga sua televisão, sua luz, ela Ah, tem uma parte conversacional com você, né? Ela ficou olha mais só. inteligente e tal. Então, todo mundo que tem ali o plano do Prime Video tem acesso, pelo mesmo valor, tem acesso, se tiver uma Alexa em casa, tem acesso a essa, vamos dizer, essa Alexa Interação. 2.0, essa integração com uma parte conversacional, né, que é muito interessante, porque antes, assim, até você não atualizar, temos aqui em casa que eu atualizei, outra que não, então é interessante você ver esse pulo, porque ela acaba tendo uma conversa mais fluida, né, e não toda hora você tem que falar o nome dela para fazer alguma operação. Agora ela já vai entendendo a sua conversa e vai tendo ali uma conversa como se a gente estivesse falando aqui, ela está na roda aqui com a gente e conversando e Sensacional. complementando com números. Então, assim, esse é um avanço bastante interessante, porque a Alexa, em geral, ainda bem que eu tô no escritório, aí que a gente não chama de É, Alexa, chama de outro nome, senão ela estaria conversando aqui com a gente também. Mas a Alexa, ela está em várias casas, né? A gente pode falar em bilhões de casas ao redor do mundo. No Brasil tem ganhado uma escala bastante grande. E é interessante também porque, olha só, assim, a gente falar de smart house, né? Olha só a quantidade de dados depois, quando ela estiver consolidada, a quantidade de dados sobre casa que ela vai te dar, né? Por exemplo, se estiver acontecendo alguma coisa, coisas simples do dia a dia, na correria que a gente esquece, né? Um ar-condicionado ligado, uma luz que a gente é. saiu, Uhum. ligar, ela vai monitorar isso e falar, ó, você não está em casa, você tem certeza que você quer deixar essa luz ligada? O ar-condicionado ficou ligado e tal, então tudo isso ela vai poder Ah, monitorar legal. e que vai gerar também, assim, isso impacta diretamente, isso é interessante a gente pensar, porque isso impacta diretamente o nosso dia a dia para a gente economizar luz e coisas do tipo, mas um âmbito maior, um âmbito mais macro, já está se falando que vai ter um impacto muito grande na questão das seguradoras, porque ela vai estar mais, a gente vai ter mais um resguardo para mostrar para as seguradoras, a questão é que eles querem fazer mais uma parceria para diminuir também os riscos de incidente em casa, então isso faz com que melhore também
essa prevenção em relação a seguradoras aí de casa, principalmente casas e escritórios. Você falou em dados, que é a base, né? Dados confiáveis, e nem todos os dados são confiáveis, mas qual que é o papel dos dados e do data center? Você fala assim, tem que treinar, né? Tem que treinar, é o primeiro, se for criar uma nova IA, você tem que treinar. O que que significa treinar? Esse treinar é tipo assim, olha, uma coisa que a gente faz, a gente pode fazer dois tipos de implementação quando nós vamos na empresa, e tem as implementações que nós fazemos buscando dados externos, quando isso é possível, mas geralmente o que a gente faz, quando a gente está falando de dados sensíveis ou dados estratégicos da empresa, a gente cria uma inteligência artificial que só pode ser utilizada e que só vai ser consultada internamente dentro daquela empresa, né? Então, assim, isso são dados que, não, obviamente, são dados estratégicos, não podem ser vazados, então não está disponível e nem tem que estar disponível para todo mundo, né? Já que é um mercado aí que, né, tem concorrentes e coisas do tipo. O data center, em geral, o que ele faz, assim, a gente vamos pegar do início, né? Vamos falar que a gente foi contratado aqui para fazer uma implementação de uma inteligência artificial. A primeira coisa que a gente vai saber é se são dados que são dados internos ou dados que podem ser ali documentados, podem ser vistos por todos. O data center ele vai processar esses dados todos. Então, por isso, quanto mais a empresa cresce, quanto mais essas empresas de inteligência artificial, essas grandes crescem, mais elas têm que utilizar data centers e data centers assim, muito robustos. O Brasil atualmente tem feito bastante parcerias para implementar data centers aqui. O único problema que a gente vê na questão do processamento do data center é esse volume. Não sei se alguém já deve ter ouvido falar aí de orelhada, aí que gasta muita água, porque gasta muita energia. Então, Lógico. cada vez mais está se fazendo estudos. O Brasil é pioneiro nisso, inclusive, é uma coisa muito bacana da gente divulgar aqui, que o Brasil cada vez mais tem feito estudos e tem implementado tecnologias que sejam totalmente ecológicas, que não gaste essa água e que a gente consiga fazer através de energias renováveis. Principalmente pegando aquele âmbito do Nordeste brasileiro, que a gente tem muita questão de energia eólica, né? De energias renováveis da própria natureza, do sol e tudo mais, do vento. Essa é uma oportunidade interessante que o mundo inteiro está correndo atrás de energias renováveis, porque por mais que você gaste água, vai gastando, uma hora a água acaba, né? A água já é uma coisa escassa. Se a gente for utilizar para aumentar os data centers, daqui a pouco nós, seres humanos, vamos ficar brigando com data centers, Na né? Então, semana passada que saiu essa informação que a soma de energia gasta dos data centers como um todo é igual que a França gasta de energia, alguma coisa assim, não foi? pois é, sim. Então, assim, lá, ainda mais agora, né, que eles estão sofrendo muito com calor, 43 Imagina. graus lá, o pessoal tá pulando nos rios ali, que só tem próprios para banho. Então, assim, a água é algo que é super escasso, né, e que cada vez mais os data centers estão consumindo isso e que está um movimento muito forte. O Brasil, como eu falei, é pioneiro nisso, de buscar energias renováveis para fazer esses processamentos dos data centers. Então, isso acaba sendo bastante interessante, Uhum. porque a gente consegue ter um movimento cada vez melhor de ser data centers cada vez mais ecológicos e com energias Uhum. renováveis, né? Não, legal. Vamos então começar com nossos temas. Então, você falou de empresas, eu vi que você é palestrante, né, e conferencista. Talvez de uma forma didática, eu como empresário, né, a gente lê bastante aí que tem, como é que você até coloquei no teu currículo, aí você falou IA generativa, agentes de IA, modelos multimodais, IA embarcada, IA preditiva. Talvez você pudesse dar numa resumida, né, que nem eu pedi para você aqui, que é uma estrutura de um IA. Que são essas diferentes, vamos dizer assim, esses diferentes predicados para as IAs? Que é cada uma delas? Ou como é que você estruturaria essas subdivisões aí? Então, eu falo que hoje nós temos 5 tipos de IAs para as empresas, né? Falo que por enquanto nós temos 5, porque pode ser que a gente expanda isso num futuro muito próximo, ou pode ser até que diminua isso. Uma vai Aham, embarcando em cima da outra, né? Nós temos tá. hoje uma IA preditiva, generativa, modelos multimodais, agente de IA e IA embarcada. Calma, que eu sei que é uma sopa de letrinhas, e eu vou tentar aqui ser bem sucinto e explicar de uma forma bem Eu tranquila. sou microempresário e estou desesperado. Me explica com calma aí. Então vamos lá, vamos começar pela primeira, que ela é preditiva. E a ideia dela, como o próprio nome diz, ela é focada em analisar esses dados históricos para prever resultados futuros. Então, por Tá. exemplo, uma demanda de mercado, uma manutenção de máquinas. Então, assim, o que ela vai fazer ela vai colocar ali dentro do teu cenário, dentro do teu dashboard ali, entender o que está acontecendo
e principalmente quando ela é preditiva, o que vai acontecer daqui a um determinado tempo. Então, assim, para uma máquina não quebrar, para você saber que, poxa, sei lá, às vezes está gastando demais em um determinado ponto, então, olha, vamos ter um ponto de atenção em relação a isso. Já que a gente está aqui na FNQ, eu sou formado em ADM, então vamos falar, botar um Kanban nisso ali, né, e mostrar, olha, isso aqui não é verde, já está amarelo já, porque essa máquina aqui está a Aham. ponto de quebrar. E se essa máquina quebrar, ela é essencial para que a produção aconteça, ou principalmente para não quebrar, o que a gente precisa fazer é essa questão de manutenção. E a IA preditiva, ela funciona bem com as outras tecnologias, justamente para ajudar você a entender tudo o que está acontecendo e o tomador de decisão, o gestor, tomar a melhor decisão ali e não esperar que o pior aconteça. Então, a preditiva, como o próprio nome diz, é prever as coisas. A generativa, e assim, uma não anula a outra, tá? Podem as cinco trabalharem juntas, mas eu estou te separando aqui para deixar, como eu também sou professor, para deixar de uma forma didática e Ok. todo mundo entender. A generativa, ela cria novos conteúdos. A generativa é justamente o que a gente está usando aí nas mais famosas, né? A Gemini, Uhum. o ChatGPT, enfim, é criar novos conteúdos. Então, ela ajuda a gente a criar textos, imagens, até códigos, né? Para o meu caso do Cloud, que faz isso muito bem, Uhum. áudios, tudo isso baseado em uns padrões aprendidos. No início eu falei que, poxa, a IA, né, no início, quando solta para o mercado essas IAs grandes, né, dessas grandes marcas, já se passou por diversos testes, porque uma coisa que a gente sempre vê, ainda hoje, até mesmo nessas grandes, é falar, se a gente entende um pouco do assunto, essa IA aqui, ela alucinou, né, que a gente fala, a IA alucinou, ou seja, não deu certo aqui, ela está falando coisas que não tem nada a ver. Então, assim, é Uhum. interessante que ela faça esses padrões aprendidos. O que eu brinco o ser humano pode errar uma, duas, 10 vezes, aí ela só erra uma vez, porque a partir do momento que você corrige ela já sabe Uhum. já que esse não é o padrão, então ela segue Aham. padrões. A partir do momento que ela sabe que aquele não é o padrão correto, ela vai para outro caminho que a gente, ser humano, pode colocar, ou que ela vai buscar ali dentro dos outros padrões, só que de uma vez por todas ela tira aquele padrão que não deu certo com o feedback que nós damos. Essa é a Uhum. generativa, essa que todo mundo aí usa, né, que está no dia a dia da gente quando a gente abre esses grandes players. Tem o modelo multimodal, como o próprio nome fala, né, ele vai usar vários, ele processa e entende diferentes tipos de mídia simultânea. Então, diferente da generativa, que faz só texto, só imagem, só código ou só áudio de uma vez, a multimodal, ela está rodando texto, imagem e som ao mesmo tempo e gerando algum resultado. Então, assim, essa é uma IA, vamos dizer, um pouco mais forte nesse sentido, né? Ela é mais robusta, né? Precisa de um Uhum. processamento, de um banco de dados maior, de um data center maior para rodar, porque pensa que a multimodal é como se a gente tivesse várias generativas juntas. Então, essa é a multimodal. E aí a gente vai para o caminho que agora a maioria dessas empresas agora estão indo, que é o, vamos dizer, é o 2.0 dessas IAs, que é o agente de IA. Que eu acho que todo mundo que já brincou um pouco com inteligência artificial já ouviu falar desse negócio, com agente de IA, agente de IA. Agente de Uhum. IA é muito interessante para a gente no dia a dia, me lembra muito os Jetsons, para quem lembra do desenho, da Rose, né, dos Aham. Jetsons, pelo seguinte, ela faz com que a gente melhore e realize tarefas do dia a dia que muitas vezes a gente acha maçante ou que a gente esquece de fazer. Ela automatiza essas tarefas. Então, ela Ah. toma decisões. Então, aí entra com certa preocupação das pessoas, porque a partir do momento que ela começa a tomar decisões automaticamente para atingir um objetivo. A gente dá um objetivo ali para ela e ela vai Uhum. rodando e trabalhando enquanto a gente dorme, inclusive. Ela pode trabalhar 24/7 para chegar no Uhum. resultado. Essa questão de agente de IA é bem interessante, porque, por exemplo, farmacêuticas já estão trabalhando já há 2, 3 anos atrás com vários agentes de IA rodando, pensando em quebra, por exemplo, de genomas, curas de doenças. Então acaba sendo bem interessante, obviamente, sempre tem um cientista ali dando os feedbacks, mostrando como ela alucina, né? Mas ela vai trabalhando e, pô, o interessante da IA, nesse sentido do agente de IA, é que ela consegue codificar ou decodificar milhões e milhões de códigos ali que a gente, ser humano, demoraria algum tempinho, se não anos, para conseguir Uhum. codificar. Então ela já traz isso codificado para a gente, mostrando que está correto, que está errado. E para o nosso dia a dia aqui, tirando a questão de farmacêutico, para o nosso dia a dia, ela pode, por exemplo, saber que todo dia 15 eu preciso mandar um e-mail para um cliente meu para saber como é que estão as coisas lá. Então ela já sabe, eu já boto lá qual que é o cliente, ela já sabe qual que é o e-mail padrão,
Então, ela já deixa essa questão de automatização de processos no computador. Isso acaba sendo bem interessante porque faz a gente ganhar tempo, né? Muitas vezes planilhas e coisas do tipo, ela já vai já automatizando ali, gerando os números. Tem muita gente, por exemplo, questão do débito automático, né? Tem gente que Uhum. gosta, tem gente que não. Ela já sabe que, sei lá, todo dia 17 eu preciso pagar algumas contas da casa, então ela já faz esse pagamento automático se for integrado, né, ao banco, enfim. Então isso acaba sendo interessante e cada vez mais essa questão das funções das agentes de IA, ela vai ser uma assistente virtual nossa. Falei de Uhum. Jetsons, aí para quem gosta da Marvel ou do Homem de Ferro, ela é o nosso Uhum. Jarvis, né? Ela é aquela inteligência artificial ali que vai nos dando ali alguns parâmetros para que a gente tome algumas decisões. A última IA, essa IA embarcada, que ela é integrada diretamente nos dispositivos físicos ou softwares específicos. Aí a gente está falando de IA, por exemplo, como nos carros autônomos, dispositivos médicos. Aí entra muito, não só, por exemplo, as pessoas falam muito, né, só IA, só IA, a única tecnologia que tem é a inteligência artificial, não. A IA, o mais interessante dela, a revolução que ela faz é justamente porque ela é totalmente integrável a várias tecnologias. Nesse caso aqui, da IA embarcada, ela entra muito na internet das coisas, ou seja, ela é integrada a alguns sensorizinhos ali, e com esses sensores ela consegue gerar relatórios para a gente entender como que está um paciente médico, como que está sendo a autonomia do nosso carro autônomo, entendeu? Ou do nosso carro ali que tem alguma tecnologia. Então, com isso, a gente consegue, mais uma vez, né, tomar decisões de como que a gente vai proceder baseado nesses números que, antes dela, a gente não conseguia ter com tanta clareza números como esse. Eu já comentei quando eu li um pouco né, da tua carreira, trajetória, e tem um pouco a ver com esse tema do Jetson, mas colocando o Jetson nas empresas. Você tem um conceito, você fala muito em empresa autônoma. O que que você imagina com isso? Qual que é esse cenário da empresa autônoma? Esse é um tema polêmico quando a gente fala só o enunciado, né? Só a questão de ser Uhum. autônomo, que pensa o seguinte, pô, então não precisa de funcionário nenhum, deixa a empresa É. autônoma lá e vai todo mundo ser mandado embora. Não é Uhum. assim, é muito pelo contrário. A gente tem números bastante animadores em relação a isso, principalmente no Brasil, que se fala que cada vez mais as empresas vão contratar pessoas que são pessoas dali que entendem sobre essas tecnologias, né? Então, assim, o que a gente tem que fazer é não correr da tecnologia, e sim se informar cada vez mais e entender que nas empresas a gente precisa de um fator muito grande para se manter competitivo, né, globalmente, que é a questão da Uhum. transformação digital, a gente entender das tecnologias. Hoje a gente está falando de IA, mas tem outras tecnologias que devem ser entendidas, como a gente trabalha dentro da inovação tech, como realidade virtual, realidade aumentada, a própria internet das coisas que a gente falou aqui. Então, assim, tudo isso vai estar dentro do nosso dia a dia, e quando a gente fala de autonomia nas empresas, é conseguir cada vez mais com que as empresas tenham cada vez mais que os processos delas sejam seguidos pela IA e, com isso, Uhum. gerar mais tempo para que a gente pense de uma forma mais autocrítica, a gente pense em melhorias através dessas rotinas padronizadas que hoje ainda é feita, né, pelo ser humano, a gente consiga que, com isso, essa autonomia faça com que as pessoas tenham tempo para pensar como ser humano e não como robô, né? E não pensar só no processo ali do dia a dia. Qual a sequência recomendada para colocar IA? Primeiro, desenhar todos os processos da empresa, aí você implementar a IA, ou usar a própria IA para definir os processos nas empresas? Olha, assim, independente da IA em si, né, o que a gente fala, tem até uma frase muito boa de um autor que eu recomendo que vocês deem uma olhada, que é o Richard Tobakwala. Ele tem um livro chamado Tabaquara. Rethink Work. É um Uhum. livro maravilhoso. E a frase que eu mais gosto desse livro dele, ele fala o seguinte, né, que a IA ela não destrói empregos, ela automatiza tarefas. Então entra muito naquela questão de automação que a gente estava falando. E aí o Uhum. que ele fala é o seguinte, né, você só está com o seu emprego arriscado, se é o seguinte, se o seu emprego for só tarefas e sem pensamento crítico, comece imediatamente a pensar como um ser humano. Porque ele está falando, pô, se Uhum. você tem ali só tarefas e sem pensamento crítico, você está pensando como um robô. Então, esquece isso e começa a Uhum. pensar como um ser humano. Na questão da implementação, uma coisa que a gente sempre pensa aqui, o que a gente sempre faz aqui dentro da Inovação Tech é o seguinte, eu não vou lá vender nenhuma tecnologia, a gente não tem produto de prateleira.
O que eu quero fazer com o gestor que nos contrata é o seguinte: vem cá, me fala qual que está sendo o seu desafio, me fala onde que está apertando o calo, o que está acontecendo. E aí, com isso, a gente vê quais tecnologias que vão ser implementadas para resolver aquele problema. Então, assim, parece muito simples e, poxa, muito óbvio, mas é isso que faz a gente ter mais de 15 anos de mercado, porque eu não vou lá com a maletinha ali vender nenhum produto pronto. Eu vou entender qual que é o desafio, e com isso a gente ganha confiança do mercado para entender ali o que está acontecendo e como que as tecnologias não vão ser a vilã da história, não vai mandar ninguém embora, mas vai ajudar a melhorar os processos, melhorar a autonomia e principalmente a confiança dos funcionários em entender, primeiro, como que a gente vai resolver aquele problema e, segundo, como que as tecnologias vão fazer para resolver aquele problema. Outra coisa também que é legal quando a gente entra na empresa é que acaba acontecendo que as pessoas não entendem um pouquinho, acabam achando que uma tecnologia compete com a outra, né? A gente falou que há 4 anos atrás estava falando de metaverso e tudo mais. Assim, muito pelo contrário, uma coisa boa das tecnologias é que elas são totalmente complementares. Elas são usadas de uma forma complementar e unidas para resolver problemas. Então, assim, falei, cada vez mais próximo nós estamos, por exemplo, da cura do câncer. Cada dia vem um novo estudo, uma nova coisa. Por quê? Porque está sendo utilizada a tecnologia ali para conseguir fazer com que esses tenha resultados. E nas empresas não é diferente. Para a gente se manter competitivo, as tecnologias... eu falo que é um tsunami, né? Que ou você deixa o tsunami te afogar, ou você vai usar uma prancha de surf ali para surfar e conseguir aproveitar aquela onda da melhor forma possível. Então, com isso, o que a gente tem que fazer é entender essas tecnologias e fazer essa implementação cada vez mais customizada para a realidade de cada um, né? A tecnologia, vamos dizer, ela é um código aberto que a gente vai fechando esse código baseado na demanda e no serviço que é encomendado para a gente. Você falou de tsunami agora, eu sei que na época da internet se falava numa revolução da internet, mas a gente olhando assim, hoje, né, a impressão que dá é que foi um crescimento linear, mas a IA em si parece que tem uma velocidade já mais exponencial, é isso mesmo? Dá para dizer que não é tão comparável assim pelo potencial que a IA gera e com a velocidade que se criam novos, né? Novas funcionalidades, etc. Ou você acha que é parecido como foi na época da internet? Sim, não, eu acredito que é uma revolução parecida e sempre igual à questão da internet pelo seguinte, né? A gente vê a IA como uma revolução pela questão, como eu já falei, da automatização do trabalho cognitivo, não apenas o manual. E eu falo que são sempre 3 pontos que a gente tem que pensar, né? Esse poder computacional crescente, então cada vez mais a gente tem processadores melhores, porque a IA está demandando cada vez mais isso. Uma disponibilidade massiva de dados digitais, então quanto mais dados ela tem para processar, melhores são as respostas, mais acesso a novas informações nós vamos ter. E o terceiro ponto é esse ciclo de melhoria autossustentável, né? Então, assim, uma IA auxiliando na criação de uma IA cada vez melhor. A IA anterior, ela não vai ficar com ciúme que vai ter uma nova IA melhor. Pelo contrário, aquele banco de dados que é a IA antiga, né? E a antiga que a gente está falando não é de 10 anos atrás, não. Tem IAs novas versões de IAs que estão sendo lançadas de 3 em 3 meses, tem uma nova versão de IA sendo lançada. Porque quanto mais dados está sendo rodado ali, cada vez mais está saindo uma versão antiga, que não está tão desatualizada assim, para uma IA mais atualizada, que vai gerar melhores respostas, que vai nos dar mais conhecimento. Então, assim, eu acredito sim que é uma revolução comparada à da internet. Você falou, né, que a IA não substitui, ela automatiza tarefas, isso que você falou, né? Faz pouco tempo. Numa empresa, quais são os processos que, olhando assim, na ordem, assim, são mais fáceis ou devem ser usados, né, pela IA para a gente, né, substituir as tarefas ou automatizar as tarefas, pela tua Acho que o experiência? passo e o que dá um resultado já de início, dá-se um trabalho para ser feito, mas que dá um resultado já logo de início, é essa digitalização completa de dados, né? Com a gente fazendo essa identificação de processos repetitivos e de alto volume. Então, assim, se a gente sabe que é um processo, veja, muitas vezes quando a gente está fazendo isso, as pessoas falam, pô, mas aí você vai tirar aquele processo? Não, muito pelo contrário. Se ele é um processo pertinente para a empresa, que faz a empresa funcionar, não tem problema não de nós mantermos esse processo. O que eu vou fazer é automatizar esse processo para que tenha um ganho e um alto volume cada vez melhor. Então, assim,
é pensar, e aí eu acho que eu faço esse exercício para o pessoal que está ouvindo a gente aqui, pensa em todos os processos que você faz no seu dia a dia e pensa o seguinte, se ele é um processo repetitivo e ele tem um alto volume, a implementação de uma cultura de experimentação com ferramentas de IA em silos controlada, ela é algo assim que deve se pensar porque você com certeza vai ganhar uma escala de produtividade muito maior e vai ter tempo cada vez mais para você ser humano e não pensar ali como um robô. Mas nessa linha aí, até você comentou aí da Alex, né, que está interagindo, você comentou, né, que... Mas assim, cada vez mais, né, você tem né, o IA gerando textos, né, sugerindo, né, avaliando currículos, né, e recomendando investimentos, eu vi esses dias também. Aí na linha que você falou, né, até onde vai a responsabilidade da máquina e deixa de ser da máquina do ser humano? Quer dizer, tem um limiar, né? Porque muitos falam assim, mas a IA é nada mais do que matemática, né? Então, assim, mas quem olha de fora não consegue, né? Porque são um número enorme de dados, né? Existem, né, algoritmos, processadores que trabalham esses dados e aí cospem alguma coisa que parece que é uma inteligência. Mas nesse crescendo de ofertas, de serviços, onde é exatamente esse limiar entre, né, o que é IA e o que é realmente humano? Sim, sim, sim. Acho que é a área que a gente tem muitos ganhos, né? O que a gente tem que pensar IA é essa IA generativa. A IA existe desde inteligência artificial, se a gente parar para pensar, não do jeito que nós temos hoje, mas ela existe desde 1955, né? Nós processamos algum dado de alguma forma, Uhum, desde que o computador existiu, né? Que a gente teve acesso a um PC computer, né? A um computador pessoal, ou até mesmo nosso computador de trabalho, uhum, ela tem ali algum tipo de processamento de dados. Atualmente, com essa IA que nós temos, né, o que a gente tem que pensar muito é principalmente questões regulamentares, né, para a gente não ter isso é problemas importante, com né? Uhum, regulamentação. Isso ainda está sendo feito, isso está se conversando mundialmente para se chegar ali em algo que seja bom para todo mundo, mas né? qual que seria o objetivo dessa regulamentação? Qual que é a preocupação atrás disso? Principalmente a IA não controlar a gente, né? Assim, a gente tem três leis da Hum, robótica que eu sempre falo ali, né? Que se a gente, eu não entendo muito de leis, mas entendo da questão da tecnologia. E falo o aham, seguinte: se a gente passar para pegar pelo princípio que se seguisse as três leis da robótica ali do Moore, a gente já hum, estaria num caminho bom, que é o que a IA não pode fazer nenhuma ação contra o ser humano. Essa é uma hum, das leis ali. Então, tipo assim, a gente tem hoje tantas e tantas e tantas autonomias, né? E uma coisa que é muito preocupante, por exemplo, a gente está vendo que essa guerra dos Estados Unidos com o Irã já se falando já de algumas coisas de autonomia completa da IA em relação a tomar decisões estratégicas de hum, guerra. Então, isso acaba sendo bastante preocupante. E, com inclusive, tem certeza. empresas e pessoas que saíram das empresas de IA que estavam querendo fazer isso, né? Que falaram, não, olha, isso é contra ali a minha ética profissional, contra a minha ética enquanto pessoa. Então saíram fora. A própria Anthropic foi uma empresa que caiu fora disso, falou, poxa, eu não quero, porque justamente ela, pegando a única lei vigente que a gente tem nesse mundo de tecnologia, que são as leis da robótica, a primeira delas é a IA, o robô, né, aquela inteligência artificial, ela não pode fazer mal ao ser humano. Então, quando a gente fala de guerras, ela destrói essa primeira lei, né? Então acaba sendo algo a se pensar em questões de Uhum, autonomia. Tem alguns donos, né, de empresas de inteligência artificial que estão falando que gostaria de voltar 2 passos em relação à autonomia da IA, justamente para pensar um pouco em questões regulamentares e pensar em limites, né? Até que ponto a IA pode ter autonomia, por exemplo, de apertar e dar o sinal positivo para uma bomba atômica, alguma coisa do tipo, entendeu? com Então, certeza. é algo a se Uhum, pensar e se pensar com muita preocupação, né? Porque esses países uhum, que estão em guerra, principalmente Estados Unidos e Irã ali, eles têm poder de bomba atômica, de coisas de armas de fogo bem, bem danosas, né? Então, a gente pensar uhum, também nisso uma forma de regulamentar, né? De se ter regulamentação. Isso estou falando em casos extremos. Nos casos das empresas, o que a gente tem que pensar também é um pouco de ética no que você vai escrever. Teve um caso que pegou muito mal mesmo, que foi uhum, uma grande consultora aí das Big Fours, né, a Deloitte, que fez todo um uhum, trabalho para uma cidade da Austrália, do qual foi identificado que todo esse relatório que a Deloitte gerou, ela foi feita com IA,
Então pegou super mal porque não teve nenhuma revisão humana, tinha erros Hum, ali, então assim, no meio do relatório ali tinha erros assim bem obviamente não de língua, não da linguagem, mas conceituais, né? Com certeza. conceituais, né? A gente pensar também numa ética de trabalho, em como trabalhar. Da mesma forma que a gente trabalha com seres humanos, né? A gente não pode copiar o trabalho ali do seu colega de trabalho, da mesma forma que a gente não pode botar um trabalho 100% feito por IA para não passar, assim, Claro. primeiro porque é antiético e segundo para não passar uma vergonha ali de entregar um Meu trabalho e Deus. você ser desmascarado, né? A Deloitte Uhum. teve que fazer, assim, tentou abafar isso, mas acabou vazando para a imprensa Hum, e não foi nada bom, né? Assim, porque de certa forma, assim, erros frequentes que a IA tem, dependendo da IA que você usa, você pode ter um dado de má qualidade, claro. justamente porque ela buscou um dado ali que não foi muito bem revisto pelo ser humano, então cada vez mais você pode correr esse risco. Ignorar uma gestão de mudança, né? Focar apenas na tecnologia, esquecer que as pessoas precisam ser capacitadas e engajadas ali para utilizar essa ferramenta. E, nesse caso aqui, a falta de governança, né? Que é a gente não estabelecer diretrizes éticas de segurança para o uso da IA dentro da empresa. Então, assim, Uhum. obviamente, acho que no futuro bem próximo, estou falando de no máximo 2 anos, a gente vai ter regras muito específicas de como se utilizar a IA. E algumas pessoas, às vezes, com uma visão um pouco torta em relação a isso, vê que a IA, não, mas aí você está limitando o desenvolvimento da inteligência artificial no mundo. Não, não, muito pelo contrário. Você está dando Uhum. limites para saber aonde que ela pode, até que ponto a Claro. IA e até que ponto o ser humano tem que tomar as rédeas da situação ali. Uhum. Não, interessante. Nessa mesma linha, você falou de regulamentação, a parte ética, etc. Mas e o outro lado muito perto, que é privacidade e segurança, né? Porque muitas pessoas colocam, né, coisas próprias para ver que como é que, né, como se deveria agir num caso. Mas outros temas, como é que isso é abordado? Existe uma preocupação, não tem um risco? E quem cuida disso? Não, com certeza, sim. Como eu falei, tem essa questão da regulação, né? Ela está trazendo mais segurança jurídica, até para que a gente possa mexer com a inteligência artificial estando dentro de um compliance, né? Então, as Uhum. empresas geralmente devem antecipar essa conformidade e princípio de a ética. Isso, atualmente, com as leis vigentes que a gente tem. A gente fez um trabalho muito grande junto com o pessoal de compliance na questão da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, que no Brasil acontece, né? E que tem gente muito bem, muito boa e muito qualificada. Então, essa questão de governança dos dados acaba sendo assim, já que a gente não tem uma lei vigente de IA já pronta, que a gente pode se Aham. basear hoje em dia, é interessante a gente pensar, principalmente quando a gente processa dados de clientes ou de pessoas externas à empresa, a gente primeiro pensar numa questão de privacidade desses dados, e aí pensando nessa questão de privacidade de dados, a LGPD é algo fantástico para a gente deixar esses dados anonimizados, né? Fazer com que esses dados não sejam vazados. A gente tem um caso horrível que foi vazado um dado de pessoas que tinham feito um exame de laboratório, um grande Uhum. laboratório, e esse laboratório, sem querer, não foi por querer, mas acabou vazando as pessoas que estavam soropositivas. Então, olha só todo o problema gerado com isso, justamente porque os dados não estavam feitos a Protegido. questões básicas de Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso gerou não só um constrangimento muito grande para ambos os lados, como também gerou uma multa cavalar para a empresa, para essa grande empresa de laboratório, né? Um laboratório que fazia esse tipo de exame. Então, assim, ela aprendeu da pior forma possível. Hoje em dia, como eu falei, como a gente não tem, né, uma lei específica para IA, acho que a gente pode se basear bastante, principalmente se você trabalha com dados externos, dados de cliente, usar as boas práticas de LGPD. Para isso, é legal você ter internamente, ou você pode contratar também externamente, um DPO, que é o cara que vai ali tratar de Cuidado. tudo isso e deixar tudo Uhum. direitinho. Mudando um pouco para o tema eu vou chamar de educação, capacitação, mas a gente fala muito né, que a IA tem conteúdo, né, ilimitado, ela consegue, né? Mas a questão de formar pessoas com esse, entre aspas, conhecimento. A IA vai conseguir, em algum momento, capacitar pessoas, formar pessoas, menos com conhecimento técnico, mas com os temas um pouco mais, vamos dizer assim, conceituais, né, o que realmente um professor, né, que
tem empatia, discernimento, teria. Como é que, até que ponto a IA vai poder ser usado, já está sendo usado para, vamos dizer assim, treinamento e capacitação e até que limiar? Durante a nossa conversa, né, que legal, né? Eu falei que durante a nossa conversa que as tecnologias elas não competem entre si, uma ajuda a outra a se Aham, desenvolver mais, né? A gente acabou de fazer um projeto aqui internamente junto com o Senai do Distrito Federal, do qual uhum. nós utilizamos uma inteligência artificial para treinar funcionários que faziam aquela manutenção em aerogerador, né? Que são Olha aqueles só. grandes cataventos gigantes. Então, assim, o cara Uhum. tá lá, tá muito, muito alto, assim, tá praticamente sozinho, só ele ali. E essa IA, ela falava com ele, ele demonstrava, tirava uma foto ali no que estava acontecendo. Ela foi treinada É. junto com todas as diretrizes, né? E aí, com isso, ela treinava ele para mostrar: ó, calma, fica calmo, não, tá tudo bem, já entendi já o que está acontecendo, você deve fazer o procedimento. Às vezes o cara esqueceu, tá nervoso, porque geralmente é muito alto mesmo, ou aconteceu alguma coisa que ele esqueceu o treinamento, ela na hora vai auxiliando ele com um fone, ele está com um fone, vai auxiliando ele a fazer o procedimento correto, e até casos até que ele está com dúvida se ele fez tudo correto, não é nem caso de segurança, não só caso de segurança, mas caso que, poxa, fiz tudo, será que está tudo certo? Vamos dar um check aqui, aí a vai, Aham. confere, ele tira a foto, confere, ó, não, você esqueceu tal coisa, ou, beleza, parabéns, você fez tudo certo, agora é o processo de descida, porque o processo de subida também é complicado, isso a gente não tinha o menor conhecimento sobre isso antes de fazer esse projeto, mas assim, o processo de subida é complicado, mas o de descida também tem toda uma questão de segurança, de como que você vai fazer de uma forma correta, então acaba sendo legal por isso, né? Eu falei, eu tô dando esse exemplo porque isso pode ser utilizado para os mais variados treinamentos, né? O que ela vai fazer, como uma boa IA, o que ela vai fazer é juntar esses dados da melhor forma possível e te dar esses dados, gerar esses dados conforme a situação que está acontecendo. Então, o interessante, né, a gente que vem da escola tradicional ali, né, no ensino fundamental, a gente tinha todas aquelas provas que eu odiava fazer particularmente, aquelas É. provas decorebas, né, que você tinha que você aprendia nada, você só decorava aquilo ali, cuspia como uma boa. A gente que era IA, né? A gente cuspia aquilo ali e deu 5 minutos depois da prova, você já não lembrava de nada disso. Isso no ensino como um todo, né? A gente está falando de treinamento para funcionários, mas eu acho que no ensino como um todo, isso vai mudar muito. Cada vez mais a gente vai entender e consultar, não vai ser proibido. Eu falo que na escola do futuro muito próximo, não vai ser proibido você consultar uma IA no momento ali que você está em dúvida em relação a uma prova. O que o professor, o que o seu gestor, né, na empresa vai te buscar é sua linha de raciocínio com auxílio da Uhum. IA, sem problema nenhum, mas por seu linha de raciocínio de como que você vai tomar uma decisão baseado nos fatos que estão acontecendo, e a IA vai te ajudar, né? A IA preditiva vai te ajudar, ou até generativa, vai te ajudar a tomar a melhor decisão. Falou sobre como é gêmeos, né, gêmeos digitais e tecnologias imersivas, e você falou um pouco, né, que nada compete, se complementa. Então, essas duas tecnologias, como é que elas se combinam com a IA, né, para você melhorar a operação nas empresas? Os gêmeos digitais é o Digital Twins, né? Os gêmeos Aham. digitais ele é muito interessante pelo seguinte: ele replica, pensa que você tem uma fábrica e ele vai replicar essa mesma fábrica, só que de uma forma digital. Então, aí fala, poxa, mas para que isso, né? Para que você vai replicar uma fábrica? Porque replicando ela de forma digital, ela vai te mostrando todos os problemas que podem acontecer, ela vai ser preditiva para você e ela também vai te ajudar muito na tomada de decisões. De tipo, poxa, não só uma questão de obsolescência ou de manutenção de uma máquina, como também de entender a produtividade de uma empresa, né? Entender, poxa, por que a gente vendia tão bem em 2024 e agora em 26 está tão mal? O que está acontecendo? Faz um mapeamento para mim de como que está todo o meu dia a dia, minhas 3 operações, minhas 4 operações do dia a dia, o que está acontecendo e aonde está tendo esse gargalo que eu, ser humano, não estou conseguindo identificar o que está acontecendo ali que não está fluindo da forma que fluía. Ah, então é mais Uhum. funcionário, é menos funcionário, sua máquina tá a ponto de dar algum problema, ou a operação que você fazia em 2024 mudou tanto que agora você Uhum. precisa se adequar a um mercado XYZ. Então, assim, ela te dá um diagnóstico muito preciso, porque ela vai replicar aquilo ali várias e várias e várias e várias e várias e várias vezes até chegar numa resposta. E claro, né? A gente não pode Uhum. confiar cegamente no que ela for cuspir. E é por Não, com isso que eu certeza. falo que quando vamos buscar, né, uma informação com a IA, é interessante que a gente saiba pelo menos minimamente sobre aquele assunto,
para se ela, de uma forma, alucinar, se ela der uma resposta que totalmente fora do padrão, a gente saber, opa, não é isso que eu pedi, ou o que você está falando não está bom o suficiente, vamos aqui fazer essa correção para que ela não erre mais, e aí sim gere a resposta satisfatória para a gente. Todo dia aparecem coisas novas, etc. Mas nos próximos 5 anos, na tua percepção, já que você atua com tantos modelos e tantas tecnologias, o que que ainda está, vamos dizer assim, pouco percebido, ou, não, obviamente você não vai saber o que está pouco percebido, mas na tua visão, o que que vai aparecer ainda em termos de aplicações, em termos de aplicações, ou de uso da IA, que hoje a gente nem imagina que vai acontecer? Eu brinco até em palestras e quando a gente vai nas empresas assim, até para quebrar um pouco o gelo e para as pessoas perderem esse medo, que eu falo que cada vez mais a IA vai ter um crachá junto com a gente na empresa, ela vai ser nossa colega de trabalho, com a diferença que enquanto ela vai estar trabalhando 24/7, a gente vai estar comendo, fazendo as necessidades ali de ser humano que a gente Verdade. precisa fazer, né? Se for um trabalho muito longo ali, aquele serão, eu venho de agência de publicidade, já trabalhei muitos anos. Quantas vezes tinha que entregar um trabalho, a gente virava à noite fazendo, agora a boa notícia é que a gente não vai virar à noite. A IA vai estar lá virando noite pela gente. A gente vai sair e ir embora e deixar ela trabalhando. Depois, quando a gente chegar no horário normal de trabalho, a gente vai ver tudo que ela gerou, fazer algum tipo de correção. Então, assim, o que eu vejo é que a IA cada vez mais vai estar junto da gente de uma forma positiva, mas para que a IA tenha, né, essa questão positiva, e isso a gente que trabalha com IA no dia a dia, a gente espera ansiosamente por isso, é ter a regulamentação e, assim, tem vertentes, como eu falei, tem vertentes que acham que a regulamentação é algo que atrasa a IA, muito pelo contrário, é algo que vai nos garantir que ela seja uma IA cada vez mais ética, segura, para o nosso dia a dia, para o nosso uso, seja no lado, né, empresarial, seja para o nosso dia a dia, sei lá, a IA sendo utilizado junto com crianças, para que crianças aprendam. Eu sou professor também, então, tipo assim, muita gente tem medo que a IA substitua o professor, e eu falo, só vai substituir se você realmente não utilizar ela como ferramenta. Ela é a ferramenta e sempre vai ser a ferramenta, Uhum. desde que você saiba utilizar ela e não utiliza como fim, né? Então, assim, essa é a melhor forma, assim, ela acaba sendo algo que a gente pode utilizar, uma ferramenta poderosíssima, igual a internet foi. Isso, né? O bom da gente ter um pouquinho mais de idade é saber também, né, que na internet falava, poxa, então acabou a televisão, por exemplo, né? Não, você vê que a É. televisão está aí. Isso vai desde das questões de cinema, rádio, todas as outras tecnologias quando surgiram que achavam que uma ia anular a outra, e muito pelo contrário, elas existem. O próprio rádio, né? Que as pessoas hoje existe, tem outros formatos, né? A gente migrou coisas do rádio tradicional, como o podcast, né? Que utilizou o YouTube junto com uma entrevista normal, então virou um podcast. Então, assim, o que eu vejo da internet, da IA do futuro, é que vão surgir novos produtos cada vez mais, resolvendo soluções do nosso dia a dia que hoje ainda não são solucionáveis. Então, e cada vez mais pessoas mais novas vão ter acesso a isso e criar essas soluções. A gente vê, por exemplo, crianças de 15, 16 anos desenvolvendo projetos matemáticos fantásticos utilizando a IA. E, assim, eu cada vez mais acho que incentivo as novas gerações vão ser incentivadas a utilizar essas IAs, né, novas, para cada vez Uhum. mais gerar novas soluções que hoje são insolúveis, né? Se você hoje fosse dar, vamos dizer assim, três recomendações, tu começou falando, né, das empresas, né, a um presidente e a um CEO que quer deixar a sua empresa à frente, né, da transformação digital, quais seriam as três recomendações que você passaria? Primeiro, eu falaria que é a estratégia antes da ferramenta. Ou seja, primeiro a gente vai Hum. ter que resolver um problema, independente se vai ser IA ou não. Então, assim, a gente tem que definir qual tecnologia e entender quais são as tecnologias aí que estão no mercado. Se você está aí e não entende todas as tecnologias, não fique tranquilo, a gente, Inovação Tech, está aqui para ajudar você a entender essas tecnologias e ver como resolver esse problema. Mas, assim, pensar, você, gestor que está ouvindo a gente aqui agora, pensar o É. seguinte, que é a estratégia antes da ferramenta. Então, assim, aonde que a gente quer chegar antes de qualquer tecnologia. Então, definir. Aí depois a gente vai definir quais são as tecnologias que vai ajudar a gente a chegar nessa estratégia, vai fazer a gente chegar nesse objetivo que para dar valor a esse negócio. O segundo passo é a gente já dar dados como ativo, ou seja, a gente organizar e limpar esses dados que a empresa tem para que a IA seja eficiente. Não existe, você pode contratar a melhor empresa de IA do mundo. Se seus dados de alguma forma não tiverem
corretos, limpos, que a gente fala, né, não estiverem contaminados, ela vai só cuspir, entre aspas, vai te dar uma resposta incorreta, porque seus dados, tudo que você alimentou ela, não está correto. Então, assim, muitas vezes, né, quando a gente faz projetos grandes, a primeira coisa que eu faço, eu boto uma equipe especializada ali para falar assim, olha, vai, faz uma varredura em como que tá esses dados. Aí o meu técnico me liga e fala, ó, os dados... É Kanban também, tá, Ronald? É tipo saber se tá verde, vermelho ou amarelo. Ó, cara, não tá bom, a gente vai precisar gastar mais um tempo aqui refinando esses dados, e nesse ponto, assim, eu sou muito exigente, que eu falo, eu não me importo em perder, entre aspas, perder tempo refinando esses dados, muito pelo contrário. Por quê? No final do tempo, no final, quando esses dados estiverem corretos, ele vai me ajudar a ganhar muito mais tempo na entrega do projeto, e principalmente vai me gerar um projeto satisfatório, diferente de quando, isso tem muita empresa, infelizmente, que faz porque não vê valor nisso, muita empresa que se fala, né, que mexe com inteligência artificial, que pega o dado de qualquer jeito, vai lá, só desenvolve a plataforma e fala, não, o problema do dado está errado é seu, empresa que me contratou. Não, muito pelo contrário. A empresa não sabe, é uma cultura nova, é um mundo novo. Então a gente perde muito tempo refinando, organizando e limpando esses dados para que ele fique eficiente e no final gere uma resposta satisfatória. E o terceiro, que vale para a IA, como vale para qualquer tecnologia que a gente implemente na empresa ou na escola ou em qualquer lugar, para seres humanos em geral, é uma cultura de experimentação, né? A gente capacitar esse time para ter cada vez mais uma visão adaptativa e rápida de gestão de mudanças, porque hoje é IA, daqui a 2 anos vai ser outra tecnologia, e não é para a gente se desesperar, tá? Tá tudo bem. É isso que vai fazer com que a gente evolua e trabalhe junto com essas tecnologias para a gente, para ser melhor, nós seres humanos sendo cada vez melhores, né? Gerarem melhores resultados, trazerem, não o contrário, né? A gente fazer coisas para que a IA seja melhor. Não. É botar a carroça na frente dos bois, não é assim que. Não é nisso que eu acredito. Então, são esses 3 pontos, né? Estratégia antes de ferramenta, dados como ativo, mas dados corretos e essa cultura de experimentação. Para terminar, eu vou fazer uma pergunta e depois, na sequência, eu queria deixar um espaço livre para você fazer as considerações que você achar interessante e que, de repente, a gente não abordou nesse nosso bate-papo. A gente está falando de hoje, né? A IA está aparecendo, a gente está aprendendo cada vez mais, quer dizer, as crianças estão né, convivendo com o nascimento da IA. Mas agora eu penso numa criança que vai nascer daqui 15, 20 anos, né? A IA já vai estar do lado dela, né? Então, sem entrar muito em detalhes na pergunta, mas o que que isso vai significar? Porque ninguém vai explicar para ela, ó, uma IA está aparecendo, ela já está disponível. Então, como é que você vê o dia a dia, né? De uma criança de 4, 5, 6, 7 anos interagindo com a IA? Onde é que vai estar a IA? Qual que vai ser a utilidade dela? Ela vai se confundir, né? A IA com a forma de pensar. É uma pergunta meio esotérica, assim, mas talvez você já tenha, né, pensado Não, um pouco perfeito. sobre isso. Pegando no mundo atual hoje, né, que a gente fala que as crianças, que o celular é a extensão da mão da criança, né, É, porque ela já nasceu aham. com isso, então ela tem umas cenas engraçadas que a gente vê na internet, que é uma criança agora da geração alfa ou beta, pegando uma revista de papel, ela clicando, né, na revista, né, porque ela não sabe que tem que Ah, passar entendi. para o lado, né. Então, assim, porque é algo que já é o celular, os gadgets ali, né, o tablet já é uma extensão do braço dela, né? Então, assim, o que eu vejo, né, para a IA é a gente não perder a nossa capacidade de ser humano de propósito, né? Então, pensando sempre ter uma questão moral, de intuição emocional e habilidade de criar conexões genuínas entre os seres humanos, né? Então, a gente deve delegar à máquina a decisão sobre o destino de outros seres humanos. Isso eu defendo radicalmente, ou a Tá. definição de visão ética da nossa sociedade. Não é a IA ou qualquer outra tecnologia que tem que definir isso. Quem tem que. Essa decisão final tem que ser sempre do ser humano. E é isso até que, né, atualmente está sendo bastante debatido para que a gente chegue em regras claras que siga essas diretrizes, né? E um recadinho aqui final, assim, é que assim, como eu falei, hoje é IA, 3 anos atrás, quando a gente conversou, foi metaverso. Daqui a 2 anos, talvez a gente faça uma nova É, conversa e seja outra coisa. Mas o que a gente tem que pensar, pensando na melhoria, né, pensando na qualidade da empresa, é a gente pensar que cada vez mais vão vir e
está tendo uma transformação digital que ela, é como eu falei, é um tsunami, ou a gente pega ali a prancha e surfa com ela, ou a gente vai ser engolido por ela, e não ter medo dessa transformação digital. E a forma que faz, a gente só tem medo daquilo que a gente desconhece, né? E a Verdade. forma que faz com que a gente não tenha medo é cada vez mais se aprofundar e entender quais são as funções dessa tecnologia. Eu não estou falando aqui para ninguém aprender. Se quiser, obviamente, é muito bem-vindo, mas assim, estou falando aqui para ninguém aprender a fundo quais são as programações dessas tecnologias, e de uma forma muito técnica de como são essas tecnologias. Eu estou falando só para ser uma forma muito simples de entender, poxa, tem essa tecnologia, ok. O que ela faz e qual que é o objetivo dela e como que eu vou fazer essa implementação dela dentro da minha empresa, dentro do meu dia a dia. Ela faz isso, ela pode me ajudar nisso, nisso. Então, para esse problema, eu vou resolver. É ligar os pontos mesmo. Algo bastante simples. Claro que para fazer isso, para ser algo mais rebuscado na empresa, você vai procurar profissionais que entendam de uma forma maior tudo isso, mas acho que assim, para o gestor em geral, né, para o tomador de decisão, é muito importante que ele tenha ali 2 paginazinhas que ele entenda quais são as tecnologias e para que utilizar, porque isso vai ser radicalmente efetivo para que ele consiga resolver os problemas do dia a dia dele hoje e no futuro próximo. Eu vou acrescentar uma pergunta aqui que normalmente eu não faço, porque assim, o nosso entrevistado, a gente entrevista o tema, o conteúdo, né? Não o professor, assim, o dono de empresa, etc. Mas a tua empresa, ela é uma empresa diferente, ela é uma empresa nova, né? Ela tem um serviço que, né? Então, não estou entrevistando alguém que, né, produz um alimento específico, um serviço. Então, assim, queria que você contasse um pouco como uma empresa nova como a sua, eu digo nova no que oferece, né? Claro, Qual que é claro. a abordagem? Porque quem que te chama o quê? Oh, ninguém vai fazer assim, ó, eu queria que você instalasse aqui, né, né, gêmeos, né? Eu queria que você instalasse uma IA general. Ninguém sabe. Então, como é que te abordam? Como é que sabem que você existe e como é que você inicia o trabalho? Acho que isso é curioso, porque é uma coisa nova nessa abordagem. Claro. Não, assim, é interessante a gente ver tudo isso. Vou até contar aqui alguns casos pessoais que a gente tem. A Inovação Tech, ela vai fazer agora 10 anos, mas o interessante, agora no ano que vem ela faz 10 anos, mas o interessante é que eu estou nesse mercado há mais de 20 anos e sempre eu sou atrelado, né, a alguma coisa, à tecnologia da vez. Hoje eu sou o Marcel da IA. Se eu abrir agora para vocês o e-mail comercial aqui da empresa, você vai ver um monte de Aham. projeto para implementar IA, como há 3 anos atrás era o metaverso, como há 10 anos atrás eu sou formado em gamificação, então falava que eu era o garoto do joguinho, porque achava que é game, então é joguinho, né? E não era Ah, bem assim. Depois que vai fazendo a implementação, que vai entendendo, entende que, pô, você é o cara da transformação digital e tudo mais. É exatamente isso. Geralmente, os nossos projetos, a gente faz as captações de projetos, as empresas que vêm até a gente, são empresas que estão com dores em relação a como resolver problemas de gestão do seu dia a dia, né? Como foi apresentado, eu sou formado em administração, então, poxa, eu posso falar aham. propriedade essas questões de gestão, e como também no dia a dia, né? Tenho que gerir aqui uma empresa como funcionários, então a gente tem também desafios gestacionais para serem resolvidos. Então, assim, é uma conversa muito franca das pessoas que têm problemas no dia a dia de como gerir a empresa, e eu acho que isso é uma máxima de todas as empresas, todo mundo tem algum desafio ali a ser atingido, e aí eles nos chamam para falar assim, cara, assim, tá difícil resolver isso, vamos dizer, só com seres humanos, né? Tá difícil resolver isso só com os funcionários que eu tenho. Como que eu faço para fazer uma transformação digital dentro da empresa para resolver os problemas da empresa? As áreas hoje em dia que mais nos contratam é a área. A gente tem dois vertentes que são bem diferentes, a RH e o marketing, né? Que geralmente são áreas que dificilmente se falam muito, porque tem desafios muito diferentes. RH, muito voltado para a questão de melhoria de treinamentos, então, assim, de fazer se entender dentro daquele treinamento Aham. tradicional, que são só folhas, né? A gente transformar aquilo em algo palpável e entendível. E o marketing para fazer uma campanha, para entender, como a gente tem eu tenho, né, essa capacidade, sou formado em marketing digital, então, tipo, entender ali como que a gente pode fazer uma campanha, fazer algo que efetivamente gere bons resultados, aí já não é o B2B, né? Já é para o B2C, já é para o cliente entender e ter toda essa preocupação de, poxa, gerar uma boa campanha,
utilizar a melhor tecnologia possível, porque assim, o legal disso tudo é que eu não nasci empresário, que eu falo, Uhum. as oportunidades me fizeram virar empresário, porque assim, eu trabalhei durante muito tempo na GSK, uma empresa farmacêutica bem grande. Eu, na época, em 2010, eu cuidava da recém-área lançada de redes sociais, né? E aí o interessante é que, poxa, vinha as empresas gigantes lá falar com a gente e todas elas me traziam tipo um produto que a gente chama de produto de prateleira, ou seja, é aquele produto, não pode mudar em nada, você tem que se adequar. E quando eu questionava isso a elas, elas falavam para mim, poxa, mas a empresa concorrente acabou de implementar com a gente, deu muito certo. Só que a gente. A, isso acaba vendendo, isso é um argumento de venda, mas para mim não me convenceu Uhum. pelo seguinte: quando você abre a porta de uma empresa, por mais que seja concorrente, os desafios são completamente diferentes, porque tem pessoas Claro. diferentes ali dentro, né? E aí, olhando o mercado e entendendo que todo mundo, né? Todo mundo, assim, dentro desse mercado só vendia produtos de prateleira, eu falei, poxa, não dá para ser assim. Eu tenho que criar algo que resolva os problemas, eu tenho que trazer tecnologias e não um produto Claro. fechadinho, porque não vai resolver. Uhum. Como não resolveu na Glax ali, como não resolveu na GSK, eu falei, poxa, eu quero fazer algo nesse sentido. E aí nós fomos crescendo justamente com essa abordagem de vamos ouvir, né? Vamos entender qual é o desafio e vamos juntos trabalhar para ver qual tecnologia, quais tecnologias que nós vamos utilizar. E hoje nós temos um escopo grande de tecnologias e nada impede, dependendo, o que nos move é o desafio de resolver o problema de quem nos contratou. E assim, pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 meses, tenha outra tecnologia que a gente vai utilizar porque o desafio pede que seja utilizada uma nova tecnologia. A gente está em constante aprendizado e também essa área de eu ser professor também é interessante porque ajuda a entender o que está acontecendo com esse pessoal mais jovem que está entrando no mercado, está tendo esse choque geracional tão grande, né? Essa Uhum. geração Z, essa geração alfa entrando no mercado e não se adequando tão bem, porque é um modelo muito diferente do dia a dia Claro. deles, né? Então acaba sendo interessante por isso, assim. Mas, poxa, obrigado pelo espaço, te Não, tá agradeço bom. mais. Eu ia terminar aqui, mas como você falou um pouco, né, dos serviços, da abordagem, eu acabei não trazendo uma pergunta, mas talvez ela caiba ainda, né? Não creio que você, mas você talvez redirecione. Assim. O Reinaldo perguntou assim, Marcel, como estão os laboratórios no Brasil para testar IA Model? Olha que interessante, Reinaldo. Eu tenho uma notícia bem legal voltado para isso, assim, que tem muitas ICTs, né? Tem muito Instituto de Ciência e Tecnologia que está fazendo parcerias com grandes empresas para cada vez mais melhorar as IAs feitas exclusivamente no Brasil. Um case que eu vou dar agora que eu posso falar porque já virou público, a Build Your Dreams, ano que vem, vai lançar uma IA nos seus carros que se chama Olho de Deus, Eye of God, que é o seguinte, né? Ela vai ter a autonomia número 4, que é essa autonomia que o carro dirige totalmente sozinho, né? Sem precisar de ter Uhum. uma pessoa ali, mas ela tem a capacidade de dirigir sozinho. Só que isso já acontece na Europa, Estados Unidos, como o Sim, próprio sim. Tesla já faz isso já há um bom tempo. Mas a realidade do Brasil é um pouco diferente em relação a como que é o trânsito no Brasil, né? Do nada aparece Hum. alguém, tem faixas de pedestre muitas vezes apagadas e coisas do tipo. Então, na Urca, eles ficaram 2 anos fazendo com a UFRJ e, se eu não me engano, o Fundão, a Federal do Rio de Janeiro, pegou uma galera lá, além se eu não me engano, a Universidade de Campinas também deu uma contribuição lá, para gerar um modelo único do trânsito brasileiro, para quando lançar esse carro em 2027, ele está totalmente adequado ao trânsito do Brasil. Então foi um estudo de se não me engano, 2 a 3 anos, para agora, em 27, eles lançarem nesse modelo, né? A atualização vai vir já com o modelo BR, com o modelo Nossa. Brasil, com todas as intempéries que tem um trânsito brasileiro. E olha que interessante, o próximo desafio deles, que é um trânsito muito mais desafiador, é a Índia. Indiano. Hum. Exato, que é o. E Eu ia perguntar para você, não tem no indiano não é pior que o nosso? bom, assim, acho que 100 vezes mais, né? Porque ninguém Então, respeita nada, né? Aqui, bem ou mal, o pessoal bem intencionado respeita algumas leis de trânsito. Não vou nem falar todas, mas algumas leis de aham. trânsito. Marcel, super obrigado. Queria aproveitar aqui e agradecer os nossos patrocinadores, a Micropower, a OMS Competitivo, o BQ, Excelência Santa Catarina e a ABQ. Então, são todos parceiros nossos. Agradeço aí a participação, as perguntas, né? E novamente a todos, a equipe, muito obrigado. Marcel, de novo, tudo de bom para você e vamos nos conversando e falando aí. Obrigado, hein? Tchau, tchau, Perfeito, gente. obrigado. Abraço. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.